Estamos iniciando o programa Check-in de hoje e o assunto de hoje é fantástico. É uma viagem feita para escalar o Everest. Não todo ele, mas a parte mais difícil do Everest é alguém que é daqui do Vale do Taquari, de Lajado. Estamos ao vivo, canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede e também ao vivo pelo Facebook da TV Univates e Facebook Geo Alves. Você pode mandar a sua pergunta, questionamento ou simplesmente dizer que está nos assistindo. O entrevistado de hoje é um lajadense de 34 anos, empresário e que foi fazer uma aventura fora do Brasil, no Nepal. Roberto Luquezzi, prazer em tê-lo aqui no programa. Obrigado pelo convite. Realmente foi surpreendente poder falar aqui para o Vale do Taquari uma experiência tão diferente, né? Poder mostrar para o Vale que lajadense também pode ir além, né? A gente não precisa só ficar assistindo na televisão, mas a gente também pode ir além. Então, realmente, muito obrigado. Abriu as portas, né? Tomara que outros também vão. Com certeza, com certeza. Agora, obrigado a começar essa entrevista perguntando por que escaladas? Já fazia antes, fazia caminhada, trilha? E por quê? Porque é um esporte radical e perigoso, precisa de muito treinamento. Não, com certeza, né? Com certeza. Eu sou lajadense, mas morei alguns anos em São Paulo, mais ou menos 10 anos, e lá acabei começando o esporte de escalada e, coincidentemente, meu professor, quando eu iniciei, foi o Carlos Santanella. Ele é o brasileiro mais jovem a chegar ao cume do Everest. Então, tu está escalando, teu professor é uma referência. Então, ele sempre vinha estimulando muito esse lado e sempre foi um sonho, né? Naturalmente, não é uma viagem barata. Nepal não é um país comum de se visitar, tem toda uma cultura extremamente diferente. E, graças a Deus, tivemos a oportunidade esse ano de fazer essa viagem. Era um sonho assim, acho que todo escalador tem vontade de chegar um dia nessa montanha, a montanha mais alta do mundo. Muita história, muita lenda, né? Muita morte. Muita morte, com certeza. Inclusive, um dos sócios do Carlos Santanella, que também foi meu professor de escalada, o Rodrigo Ranieri, esse ano ficou acho que 3 semanas no hospital, tentou fazer cume, acabou não conseguindo, teve que ser resgatado de helicóptero. O Vitor Negrete, que também era de Campinas, cidade onde eu aprendi a escalar, ele acabou, o corpo dele está até hoje lá no cume do Everest, então assim, realmente. Mas ao mesmo tempo tu poder estar no lugar que tu leu tanto, que tu estudou tanto, é uma realização de um sonho, né? Tem muitas perguntas, começar a pressa, já que a gente falou dos perigos, o que leva um alpinista, um escalador, tentar chegar no cume de uma montanha que é tão perigosa e traiçoeira, que o clima muda em minutos. Ele acaba mudando e com isso pega muitos experientes de uma maneira inesperada e trazendo inclusive a morte. O que leva alguém a fazer um esporte tão radical? Essa é uma pergunta boa, né? Ainda mais a gente como pai, muita gente me questionou muito isso, né? Mas ao mesmo tempo, não como pai, mas me colocando na posição do meu filho, eu quero também que, de repente, lá no futuro ele vá além, que ele consiga realizar os sonhos. A questão do escalar e a morte, normalmente ela está vinculada à falta de experiência, à falta de cuidado, achar que escalar o Everest é uma questão de preço, né? Eu vou pagar, vão me levar lá para cima. E realmente é algo bem... Eu acho que é um processo, né? Um processo que tem que ser respeitado. Esse ano, como tu bem comentaste, eu fui até um trecho, fui até a cascata de gelo de Khumbu, que é o lugar mais mortal do Everest. Porque tu faz uma travessia de cascata lá, tu acaba tendo muito deslizamento de gelo. Mandou um vídeo e fotos, nós vamos mostrar daqui a pouco, em que você está caminhando e aí a gente vê um precipício, você caminha ali do lado, não é? Basicamente, assim, a viagem do Everest, como é que se dá? Então, tu vai até o Nepal, do Nepal tu pega eu tive que pegar então um transporte de carro até uma cidade, porque o aeroporto estava bloqueado para voos locais, e tu pega um avião até o aeroporto de Lukla, que é considerado o aeroporto mais perigoso do mundo, até acabou dando um acidente na hora da expedição. De lá tu tem 14 dias basicamente de caminhadas e de volta até a base do Everest. E é basicamente daquele jeito, é extremamente perigoso, tu tá o dia inteiro caminhando, se tu der um passo pro lado é 700 metros de penhasco, é algo realmente bem surpreendente, assim. A morte te acompanha muito, e pro povo de lá é muito normal. Para eles é normal. Para eles é normal. Por exemplo, o meu guia, o último guia de escalada que a gente acabou fazendo treinamento em gelo na cascata, ele contou que em 2015, se eu não me engano, ele perdeu num dia 16 amigos. Em um dia? Isso. E até hoje ele recuperou em torno de 13 corpos. Não conseguiu ainda achar todos os corpos porque acabam ficando lá, se perdendo. E por que ele continua nesse serviço? Por falta de opção? Porque é um país pobre também, né? Ele é um país pobre, mas quando tu conversava com eles, a gente acabava fazendo esse questionamento, né? Porque a gente tem aquela ideia, de repente sair daqui um dia, eles são muito felizes lá. São extremamente pobres, mas ao mesmo tempo extremamente felizes com a situação. É um país que tu não tem pressão governamental. Diferente, por exemplo, do Tibete, que tem aquela história da pressão chinesa, o Nepal é um país muito livre. E realmente eles precisam de pouco. A religião, acho que acaba
tendendo a isso, e a morte está muito presente lá mesmo. A gente percebeu assim que não é algo chocante, alguém morrer, é algo perder natural. alguém não... Claro, sofrimento sempre deve existir, mas é algo muito natural. Porque mais do que para nós. Extremamente mais do que para nós. Por exemplo, a gente acabou, depois a gente pode até evoluir, no final da viagem, acabou 2 voos depois do nosso, o avião acabou não caindo, ele acabou tendo que desviar, acabou acertando o helicóptero, morreram algumas pessoas. E temos o vídeo, você mandou, daqui a pouco a gente mostra. Inclusive. Não, ali foi um acidente. O que aconteceu? Se acontece aquele acidente no Brasil, provavelmente o aeroporto fica trancado meses para se investigar. Ali empurraram para o lado do avião e vamos seguir vida. Até porque acontece muito frequente, acidentes e a morte é muito presente. O país é muito precário. Se vai fazer isso, não acontece nada, né? Sim, exatamente. É um país precário, mas é um país que não é barato estar lá, né? Para o turista, vocês para te escalar o Everest, os valores envolvidos são altos, né? Sim. Mas não é, o que ganha não é aquele que leva vocês, né? O guia. É que, na verdade, assim, o país é muito barato, porque ele realmente é muito precário. Agora, escalar envolve uma estrutura que vai muito além só de pessoas. Por exemplo, assim, um escalador, em média, ele vai utilizar no acampamento base em torno de 30 pessoas. Entre guias, cozinheiros, carregador de equipamento. Por exemplo, eu, essa vez, até o trecho que eu fui, só para mim, tinham 2 carregadores juntos para levar meus materiais. Então, realmente, tu vê assim que tem toda uma estrutura envolvida, não é uma viagem barata. Por exemplo, hoje se fala para escalar o Everest, montanha, e de volta na faixa dos $50 mil. $1.000? 50, ou seja, na faixa de $200 mil. Para tu realizar. É um sonho, como eu te comentei, é um sonho caro, um sonho perigoso. Por isso que eu acredito que pouca gente faça e mesmo assim a gente tem aqueles problemas de excesso de turistas a gente fala, mas excesso de alpinistas tentando o cume, né? Tem uma foto famosa que saiu no jornal, o pessoal se acumulando lá próximo ao cume. Então, realmente, mesmo em função do preço. Bem, até porque é um desafio que é o proibido, né? Sérgio Cortella fala numa palestra dele, se não fosse proibido, não seria tão importante, né? Também. É quando o pai diz para ti, olha, pode mexer todos com menos essa, daí o filho, não, é aquela que eu vou, né? Vira meta, né? Vira meta, um objetivo, né? Um desafio da vida. Sobre os equipamentos, para não deixar passar, porque tem várias dúvidas contigo, por que tanto equipamento? O que, por exemplo, tu levou da base para que precisou de 2 pessoas carregar? É que, na verdade, assim, o grande problema é que tem uma dificuldade muito grande de caminhar. A gente chegou, por exemplo, essa vez abaixo dos 6 mil metros, mas mesmo assim, 1 quilo a mais de equipamento, tu carregando nas tuas costas, por exemplo, tu levar totalmente tua própria bagagem, acaba pesando, acaba faltando ar. Já quem vai escalar, por exemplo, até o cume, tu tem cilindros de oxigênio, tem montagem de barraca, não é simplesmente tu e um guia para tu escalar o Everest, tu vai ter uma equipe para... Por exemplo, tu vai chegar até um acampamento, tem que estar todo montado, tem que estar pronto, tem que ter comida, tem que ter... Então, realmente, existe uma estrutura muito grande. Se acontecer um problema, o helicóptero já deve ter um seguro, provavelmente tu paga antes, né? Sim, com certeza. Porque o helicóptero, já que é um país pobre, eles não vão colocar helicóptero lá para tirar um alpinista. Não, e basicamente, como a gente fala, o aeroporto de Katmandu é o último estágio, vamos pensar assim, civilizado. A partir dali, então, tu tem uma caminhada de 7 dias em trilha mesmo, até chegar ao Everest. Não tem uma opção de ir de carro até a base do Everest, por exemplo. É realmente trilha, é só uma trilha, tu vai indo caminhando todos esses dias, então é bem precário, e o helicóptero acaba ajudando muito. E na escalada do Everest tem diversos acampamentos. Pós a cascata de gelo, que é onde chegou, basicamente está dividida em torno de mais 4, 5 acampamentos que tu pode utilizar. Só até um trecho chega helicóptero. Acima daquele não chega porque o ar é rarefeito e acaba o helicóptero não utilizando. O helicóptero mesmo? Não tem como chegar até o cume de helicóptero, por exemplo. Não tem? Não. O helicóptero ele vai chegar ali, eu acho que até o 2º acampamento no máximo. Então, dali para cima, tu tem que ser deslocado por pessoas mesmo para o helicóptero vir te buscar. Puxa, é algo por isso tem tantos diferente. corpos, né? A gente está trabalhando hoje ali acima nos últimos acampamentos, a gente tem um acúmulo de corpos significativo. Mais de 100, né? Uma notícia muito mais de 100, muito mais de 100 corpos que não foram resgatados, que acabam ficando lá. Eu acho que a própria pessoa que escala o Everest, eu acho que ela tem que ter consciência que se acontecesse alguma coisa, daqui a pouco até o Vitor Negretti, eu sei que o Rodrigo Ranieri, que deixou o corpo, deixou não, né? Não é a palavra certa, mas acabou... deixando então o corpo dele lá, foi justamente uma forma de homenagem. Ele era alpinista, era a vida dele, eu acho que está lá, de repente, infelizmente, em função do que aconteceu, mas eu acho que é a melhor opção. Né? Equipamentos. O que se precisa para escalar uma montanha dessa envergadura? Eu acho que até a base, que é uma viagem um pouco mais fácil, é realmente equipamento para frio, tu vai passar muito frio, transporte de água, mochilas especiais, não é um equipamento tão complexo. Pós ali realmente, assim, essa parte que a gente entrou na cascata de gelo,
tu vai precisar de equipamento de alpinista completo, grampon, piqueta, cordas, e aí vai aumentando a complexidade. E no final, acho que o principal que mais chama atenção realmente é o oxigênio, né? Acima mais ou menos ali do acampamento 4, tu tem a necessidade de utilização de oxigênio, que basicamente tu não respira, né? Eles consideram zona da morte porque nenhum tipo de organismo consegue se desenvolver ou se criar a partir daquela altitude. Então, realmente, quando tu entrou nela, teu corpo começa a morrer. Por isso que tu tem que ir, voltar muito rápido. Normalmente as mortes se dão porque se excede o tempo que tu vai ficar naquele processo e paguei 200 mil reais, era para ir e voltar em 8 horas ou sei lá, 15 horas e tu não dá tempo, tem que voltar e tu está de repente a 200 metros do cume. Esse é o clássico das mortes lá, né? O oxigênio se utiliza o tempo todo daí? Entre o acampamento 4 e o 5? E existem alpinistas que não utilizam oxigênio, então e fazem esse processo sozinho. Agora, o maior volume de mortes é justamente desse tipo de alpinista que tenta fazer. Esse ano não fui até essa altitude, mas a gente acaba tendo amigos, acabam tendo... E lá mesmo conversa sobre isso, né? Sim. O assunto é só esse. Não, exatamente. Né? Tu fica 14 dias imergido dentro desse processo, né? Então é bem legal, realmente, sim. Dá muito medo, com certeza, né? Muita gente, mas o porquê isso, cara? Eu acho que tem tudo a ver, né? Eu sou empresário, eu sou construtor, tem tudo a ver com o desafio. Não é a questão do... Acho que tu comentaste bem do proibido, mas não é o proibido, o desafio, é justamente... Não é para os outros, é para ti. É um sonho pessoal meu, eu acho que, por exemplo, essa vez foram mais ou menos, o total da viagem durou em torno de 23 dias. Foi um momento de se ver de fora, de se reavaliar, de estar sozinho, por mais que a gente use hoje sim as redes sociais para estar postando o que está acontecendo, mas é um momento onde tu te olha de fora, né? Às vezes a gente está tão na correria que tu não tem esse momento e... Pensa e cria. O Washington Oliveto tem no livro dele, acho fantástico, é o maior publicitário do Brasil, que os melhores amigos dele, os melhores empresários, eles tiveram as melhores ideias no ócio produtivo. E aí o que é o ócio produtivo? É o cara que está pescando, o cara que está tomando banho, o cara que está fazendo uma trilha. E aí, ou seja, tu não está fazendo nada, não, na verdade tô criando. Sim, e ali tem uma ideia fantástica. E esse momento tu precisa sair da rotina. E cada um sai da rotina de uma maneira, né? Alguns vão pescar, outros fazem trilha, outros fazem escalada. Isso mesmo. Né? É o ócio produtivo. Tomara que sempre tenha boas ideias. Né? Não, com certeza, com certeza. Nós vamos fazer um breve intervalo, a gente vai voltar em seguida, inclusive mostrando algumas fotos que o Roberto nos mandou, fotos fantásticas e lindas do Everest. Você pode mandar a sua pergunta aqui para o Facebook, João Alves, ou Facebook TV Univates. A gente volta em seguida com o programa Check-in de hoje. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando o lajadense Roberto Lucchesi. 34 anos, escalou parte do Everest. Na verdade, ele vai voltar aqui outras vezes. Por quê? Ele escalou foi até 5 mil metros, é isso? Pouco acima. Pouco acima, mais de 5 mil metros. Sim. Sabe que eu tive a 5.040 metros. É muito rarefeito. Tu conseguir caminhar, eu nem caminhei, né? Eu caminhei do carro a 10 metros e voltei, assim. Correr nem pensar. E nós estamos em Lajeado, para quem não é daqui, está nos assistindo, pode ser no mundo todo, mas Lajeado fica 30 metros acima do nível do mar. Tu esteve a mais de 5 mil metros. Chegou a 5.400, 5.500 essa vez, né? Não dá para nem pensar em correr, né? Não, até a gente conseguiu, tem até algumas imagens depois, a gente teve o curso de escalada, realmente mas teve o processo de aclimatação, né? Não foi simplesmente chegar lá. A gente teve 7 dias, o processo, a empresa que nos levou a Grade 6 de Campinas acabou fazendo um processo muito bem organizado, que a empresa, ela entende esse processo de subida. Tivemos bastante dificuldade nesse processo, foi muito pior, eu me lembro ali mais ou menos 4 mil metros de altitude do que aos 5 mil. Foi quando um dia de noite, eu me lembro que impossível conversar da forma que a gente está conversando nessa altitude. Tu não tem oxigênio suficiente, não tem fôlego suficiente, né? Eu me lembro que eu acordei um dia, se eu não me engano, a 3.800 metros de altitude. Não conseguia mais respirar, eram 13h30 da manhã, o peito não enchia, aí começa a bater uma angústia, né? Porque tu não consegue encher. Não, tu não consegue encher o peito, essa é a verdade. Tu respira, mas realmente, como tu comentaste bem,
o ar já começa a ser rarefeito, então começa a faltar, a oxigenação baixa. Eu me lembro que um dos guias do grupo veio, acordou, colocou o oxímetro no meu dedo, falou, cara, tá tudo certo. Relaxa, calma. É muito mais psicológico isso, porque tu não tá acostumado. Um exemplo bom que esses dias eu vi, por exemplo, assim, pede para alguém grande deitar no teu peito. Que nem sabe eu, assim, pode ser. Mas sabe quando não consegue encher o pulmão? Tipo assim, ó, aquela respiradinha. Tenta ficar assim 14 dias. É basicamente isso. Então, realmente, o psicológico dessa viagem, eu acho que tem um vídeo que a gente colocou no Instagram, justamente falava disso, assim. Um desafio dessa magnitude tem que ter tudo muito bem resolvido. Sabe, acho que em Lajeado tem que estar tudo tranquilo, a família tem que estar bem, a empresa tem que estar bem, o seu negócio, para tu estar totalmente desligado. Porque o psicológico lá, eu acho que é pior do que o físico, inclusive. Pior do que o físico? Pior, com certeza pior. Você falando ali de sentir, de aclimatizar a situação como um todo. Eu lembro quando tu vai fazer natação, né? A primeira coisa, chama um professor e diz, agora tu não nada, eu quero nadar. Não. Tu vai relaxar e senta no fundo da piscina. Não é? Não, tu sente que a água não é tua inimiga, a água é tua amiga, né? Ou seja, tu precisa primeiro entender o que está acontecendo. Aí depois tu vai aprendendo a nadar, ou seja, assim que vocês fizeram, na verdade. Sim, né? Com certeza. Mandar um abraço para o pessoal que está nos assistindo. Também o prefeito Laírton, de Cruzeiro do Sul, obrigado, Laírton. Ao Nilo Cortez, engenheiro agrônomo, ao pessoal que está nos acompanhando aí pelo Facebook. Um grande abraço a todos vocês aí. Nós falamos de fotos, vamos presentear quem está nos assistindo aqui com algumas fotos, lindas fotos. Claro, até aqui é o exemplo, a gente levou aqui o estrelense, o Josué Green, ele Josué foi comigo, as fotos estão incríveis e a culpa ali é realmente dele. Do Josué. Exatamente, Josué com certeza deve estar nos assistindo agora e preciso mandar o crédito para ele. Né? Exatamente. Josué, um grande abraço então. Olha essa foto aqui. Essa foto é essa pessoa que está com nós, esse guia, que foi meu guia de escalada, ele já chegou, se não me engano, foram 4 vezes até o cume. Ele é bem conhecido já na região, inclusive o dia que eu escalar, a princípio, ele vai ser meu guia para chegar até o cume. Já precisa ter alguém de confiança, né? Sim. Não vai escalar qualquer um. Tem bastante experiência, né, principalmente. Ótimo. Vamos ver a próxima. Essa também foi durante o treinamento, assim, a gente estava falando de equipamento, né, tu confiar na piqueta, tu confiar no grampon, que é essas travas que tem embaixo, o pessoal aqui da região que não está muito acostumado, né? Qual o nome? Grampon, que eles colocam, seriam garras que tu acaba se fixando. Ali eu ainda estou utilizando corda, mas o meu guia, por exemplo, ele acaba subindo 20, 30, 40 metros sem corda, simplesmente na piqueta e no grampon. Então, tu te acostumar com esse processo é importante. A gente estava falando antes, né? Não é simplesmente vai lá e escala, é importante tu principalmente em momentos de dificuldade ou situações que tu não espera, ter um conhecimento em escalada real. Porque nem sempre vai ter neve ou gelo para te escalar, né? O Everest Não, o Everest é basicamente neve e gelo. Sim, tem alguns pequenos trechos de rocha, mas tu acaba passando muito pouco. O principal, tu tem também, ali, aqui não aparece nas fotos, a gente não chegou nesse nível, são as gretas, que são buracos na neve, às vezes, no gelo de 5, 6, 7 metros, que eles colocam escadas, tem algumas fotos clássicas. Então, tu te acostumar com esse processo é importante. Aí tu cai, por exemplo, num buraco desse, tu tem que ter experiência para conseguir te auto-proteger, nós falamos de altitude, para respirar é muito difícil. Mas e também por equipamento. Falou que vocês levam, inclusive, água para lá. Né? Ou seja, nem água da neve se pode pegar. Sim, não, com certeza, até por causa do risco de contaminação, né? Imagina tu tá lá a 7, 8, daqui a pouco 8 mil metros e ter uma diarreia, alguma coisa nesse sentido. Então existe um cuidado muito grande, existe métodos para tu te cuidar. E falando em água é legal, eu me lembro que a gente estava, por exemplo, no acampamento base e tu tem que tomar normalmente, para não ter problema de altitude, em torno de 4 litros de água por dia. Então tu acaba tomando de noite. Coloquei a garrafinha para fora do meu saco de dormir e o guia tinha falado, deixa dentro do saco de dormir porque senão vai congelar. Acordei de noite, ela estava congelada ali. Não. Então, realmente, são detalhezinhos que a gente não está acostumado. Preciso tomar, daí pegou ela gelada, né? Não foi atrás da instrução do guia, voltou a aquecer a água para dentro. Exatamente, então é bem legal, são detalhezinhos simples que tornam a viagem especial. Né? A comida, que vocês não fazem lá, que o churrasco carreteiro esquece, né? A comida, como é que funciona? Explica para nós. A comida, basicamente, tem uma alimentação local, que é arroz e lentilha. Agora me foge, como é que é a palavra em nepalês? Me fugiu agora, realmente. Então, eles têm uma alimentação basicamente vegetariana. Por quê? Porque dentro do Parque do Everest é proibido matar qualquer tipo de animal.
Então tu não pode, assim, tem algumas vilas, nessa caminhada de 7 dias tu passa por algumas pessoas que moram ali, mas elas não podem criar uma galinha e matar, não podem pouco. Criar. Não. E a religião deles já tem essa tendência de ser vegetariana. Então realmente a alimentação é um pouco mais precária do que a gente está acostumado. Tu acaba comendo muito carboidrato, pouca proteína, mas eu acho que faz parte da jornada, né? Eu me lembro, eu emagreci em torno de 8 quilos. Agora já engordei 7 de novo, né? Então já estou quase chegando no meu peso normal, mas a falta de energia é grande, assim, tu caminha muito, tu te esforça muito. Tá, e no Everest lá, vocês comem o quê? Tu tem cozinheiros locais. Lá, por exemplo, a gente comeu carne. No dia que a gente chegou na base da montanha mesmo, né, que são aquelas fotos no gelo, lá de helicóptero veio carne. Por quê? Mesmo se tu mandar carne, pensa que tem que caminhar 7 dias para chegar até a base. Como é que essa carne vai? Não tem como. Não tem, por exemplo, não tem geladeira. Tu até tem locais que tem luz elétrica, mas ela é a luz elétrica à base de energia solar. Então, de noite, ela desliga a luz, porque não tem sol. E as baterias são bem precárias, então tu não teria como ter uma geladeira, tu acaba não conseguindo manter. Por mais que é gelo, mas tem dias que a temperatura é agradável. Então, assim, essa é uma grande dificuldade da questão da carne lá. Então, realmente, tu sente muita falta do gaúcho, né? Sim, a primeira coisa que eu queria aqui era comer um bife mal passado, né? Só pra... Desceu no aeroporto, onde é que tu vai, né? Pega minhas malas, por favor, que eu tô indo pro restaurante. Com certeza, com certeza. Vamos ver mais algumas fotos e aí a gente pode, inclusive, descrever algumas situações. Essa aqui. Isso é durante a caminhada, um dos guias nossos. Então, ali a gente começa, por exemplo, aqui tu percebe, a gente estava mais ou menos, acho que a 3.000 metros de altitude, ainda com vegetação, ainda com um pouco de verde. Realmente é uma foto muito bonita. Mas lugares lindos, né? Não, é um paraíso. Realmente, assim, a cada passo é um quadro, assim, tu vai olhando para o lado e se surpreendendo. E o cenário vai mudando muito, né? Conforme, tu sai de 2.000 e chega ali basicamente a 6.000 metros de altitude. O cenário vai mudando demais. Cada dia tu te surpreende mais. Parece outro local, não a Sim. sequência. Tu pega nevascas no caminho, então realmente é... Isso aqui é onde? Essa daqui é tá mais ou menos a 5.000 metros de altitude, essa foto foi um dos dias de trilha. Aqui a gente tá, esse dia, agora eu me lembro, antes desse dia a gente pegou uma nevasca terrível, inclusive o Josué, que foi junto para tirar foto, acompanhar a viagem, teve bastante dificuldade de frio, todo o grupo, né, tu pegar uma nevasca no caminho, tu começa a te molhar, tu ficar 7, 8 horas dentro de uma nevasca caminhando. Não é um processo fácil. Porque tu transpira, né? Tu sua, né? Tu tá fazendo força, tu tá carregando equipamento, aí tu tá transpirando. E aí tá vindo neve, tá te molhando. Sim, principalmente a questão da neve derreter, né? Ela derrete, tu acaba entrando num detalhe, é realmente complicado. E como vocês fazem, então, para combater, por exemplo, a gripe, não ficar gripado, não trocam a meia constantemente? Como é que tu vai ficar 7 horas? Tu sabe que as roupas que o pessoal, por exemplo, a gente usou muito, por exemplo, eu usei muito roupas da North Face, que é uma empresa que ela já está preparada para esse tipo. Por exemplo, as camisas... É outro tipo de material. Sim, ninguém lava roupa no caminho, né? Então, basicamente, assim, as roupas, a calça, as camisas, eu levei, me lembro, foram 4 trocas de roupa. Essa camisa, tu acaba trocando 4 vezes no dia a camisa, porque ela acaba suando. Tu não consegue aguentar com ela molhada, mas logo depois ela... põe uma outra. Isso, só que essas camisas, elas se secam e eu não sei o que esse pessoal... Os equipamentos são diferentes, não? Tu não acaba tendo odor, tu não acaba tendo... É diferente mesmo, o processo é... A tecnologia das roupas empregadas numa expedição dessas são diferentes. Quanto à temperatura, quanto à leveza, é muito importante também, né? Um casaco... Tu não vai levar um blusão de lã, por exemplo. Tu vai usar pluma de ganso. Porque vai ficar encharcado, vai ficar pesado. Então, basicamente, tu usa muito pluma de ganso, mesmo um saco de dormir, porque ela acaba tendo uma resistência maior. Eu vejo assim que a gripe, agora até tu me pegasse, assim, a gente não teve um cuidado especial para não ficar gripado. Mas eu não sei se o teu psicológico está tão direcionado àquele desafio, tu acaba ficando doente depois que tu volta, né? Me lembro que fiquei depois com dor de garganta. Acho que tu tá tão focado naquele desafio, em dar certo, em conseguir abater a meta, que o teu corpo assimila que tu tá num desafio, tu tá num momento de dificuldade. Agora, uma camiseta dessa tão boa, qual que é o valor de uma camiseta dessa? Ela deve estar hoje na faixa, no Brasil, deve estar em torno de 300, 350 reais. Ela é feita para tu usar mais ou menos um mês sem lavar, né? É feita para isso? Por exemplo, eu até aqui em Lajeado, eu faço academia com uma dessas camisetas, ela não encharca, né? Eu não sei qual que é o processo da tecnologia, ela acaba fazendo a troca da temperatura. Tem algo diferente que... Como evoluiu, né, a tecnologia, os ciclistas usam também, né? Tu usa uma malha, em que se tu colocar, por exemplo, a malha e um casaco por cima normal, casaco normal,
casaco não transpira, tu vai ficar molhado, em 1 hora tu está encharcado. Sim, sim. E algumas horas gripado, né? Sim, sim, sim. Ou seja, a tecnologia ajuda muito nesse sentido. Com certeza. Né? Não, lá no caso salva vidas. Salva né? vidas. Ah, mas a camiseta molhada pode ser um problema. Dependendo do local que tu tá, pode ser um baita no problema. Tu pode estar daqui a pouco a menos 20 graus e aquilo congelar e tu acabar realmente ficando numa situação bem complicada em termos de vida mesmo, né? Sim. Nós vamos para mais um breve intervalo, mais fotos em seguida, conversando com o lajadense Roberto Luquezzi. Estamos em seguida com o programa Check-in de hoje. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando o lajadense Roberto Luquezzi, que escalou a mais de 5 mil metros, 5.400 metros, né? Chegamos dessa vez, né? Dessa vez. Daqui a alguns dias. Dessa vez. Quase os 9 mil, né? Quase 8.800, mais ou menos, total. E a pedreira vem ainda, né? Tá, com certeza, né? A pedreira vem. Mandar um abraço para alguns que estão assistindo. O meu pai, que está em Brasília, está nos assistindo. Obrigado, pai, pela audiência. Do Grifo, jornalista, várias pessoas. Nem deu tempo aqui no intervalo de ver todo mundo que está nos acompanhando. Obrigado pela audiência aqui. Roberto, vamos mostrar algumas fotos. Eu gostaria que escrevesse, porque é importante passar para o ouvinte que não conhece, no Nepal, o Everest, aonde que é essa situação. A próxima foto, por favor. Essa foto a gente está... Agora tu me pegaste, o nome da cidade são complexas lá, né? Mas é no Nepal. Mas sim, é no Nepal. A gente está basicamente a 5 dias de chegar até o acampamento base. Então a gente estava basicamente ali próximo dos 3.500, 4.000 metros de altitude. Tu tem já começando, a gente estava comentando antes como vai mudando o cenário, né? Tu começa a acabar a vegetação, começa realmente mais rocha, mais gelo. Até esse dia a gente não tinha pegado ainda nenhuma nevasca significativa. Então ainda estava tudo tranquilo. Exatamente. Até o estilo de roupa, tu percebe que é uma roupa um pouco mais exposta e a partir dali realmente começou a pedreira. Pena mesmo, me fugiu agora realmente o nome aí da cidade, são cidades com a... Nepal. Exatamente. Vamos ver a próxima foto? Essa já chegando no acampamento base. Desculpa, essa daí na verdade, essa foto é interessante. 2 dias antes de chegar no acampamento base, tu tem um local que é de homenagem às pessoas que morreram. Então, basicamente, tu não tem o corpo das pessoas, mas tu tem não seriam estátuas também, mas eles fazem alguns eles empilham algumas pedras, algumas homenagens às pessoas e tem as placas dos nomes. É uma sequência de... E o que é essas? Essas bandeiras são orações que eles utilizam lá. A oração escrita da religião deles, e ela fica balançando. E segundo eles, o vento estaria levando então as orações em homenagem aos mortos. E exatamente algo. Tu deixou tu ali também, não? Não, realmente ali foi realmente de momento de ler, porque tu tem muita homenagem, tu prestar atenção, quanta gente boa já morreu ali, né? Tu tem escaladores extremamente famosos, tu tem sim a escalada padrão do Everest, mas tu tem escaladas bem mais complexas, né? Eu até me lembro, a gente estava numa cidade e o nosso guia chamou a atenção, falou, aquele coreano, tirem foto com ele. Mas por quê? Ele está indo fazer uma escalada que uma pessoa só até hoje conseguiu. E todas as outras que tentaram morreram, porque tu tem uma dificuldade de voltar. Tem uma dificuldade de voltar, né? Cheguei aqui, não estou conseguindo mais. Tu não consegue voltar nessa escalada. Não é uma escalada extremamente difícil. Então, esse é um ponto muito importante que tu fala para nós, porque o Everest geralmente vai de um lado, mas vocês têm outros lá da montanha. Tem várias montanhas no entorno do Everest que também estão muito altas, não são tão famosas, igual o Everest, que tu acaba acontecendo acidentes. E esse coreano, por exemplo, estava o pessoal da National Geographic junto. Então, realmente, existia toda uma estrutura. Toda uma estrutura. Até acabei não pesquisando mais, saber como é que foi a expedição dele. Era um escalador extremamente famoso, né? Extremamente conhecido e está vindo para uma das expedições mais difíceis do planeta. Assim. Então, realmente, o Everest, ele está nessa... Aquilo que a gente comentou, quem é do mundo da escalada, quem é do mundo do alpinismo, consegue entender um pouco isso, né? O porquê estarem fazendo aquilo. Mas é algo bem diferente para quem é aqui do Vale do Taquari, para quem é de Lajeado, acaba sendo um pouco da normalidade. Né? Eu vou confessar que o Roberto, a esposa dele está junto aqui, está nos bastidores, eu perguntei a ele, vai ano que vem? Não, estou tentando convencer ele para ficar aqui.
Quer dizer, ano que vem ou no outro, né? Não tem uma data fixa, né? Claro. Depende de uma série de coisas, né? Porque é um projeto muito grande e que esse projeto não é só questão financeira. O projeto envolve preparação física, tempo, né? Acho que a preparação primeiro psicológica, né? Preparar a família, preparar a empresa para uma expedição. A gente trabalhou essa vez uma expedição de 3 semanas até esse ponto que eu fui. Uma expedição até o cume, ela demora em torno de 2 meses. Então realmente 2 meses. É um desligamento relativamente grande aqui da região. Depois tem a questão da preparação física, sem dúvida alguma. Por exemplo, agora estou tentando, a gente está fazendo um estudo, mas a princípio fazer uma maratona, fazer algum desafio local, né, para estar bem fisicamente. E depois também tem escalar outras montanhas. Então, provavelmente 6 meses, 10 meses antes de fazer a próxima expedição, a gente vai escalar o Aconcagua aqui na Argentina, escalar na Bolívia, escalar no Peru. E que não é barbada, né, Aconcagua? Não. Vou escalar também ali. Em termos de altitude, é considerada de umas montanhas mais difíceis fora do Himalaia, né? Porque ela chega, eu acho que é 6.900, mas em função do local que ela está e ser uma zona de baixa pressão, tu tem muita dificuldade com relação à altitude. E o teu corpo, tu ir a 6.900 e descer, é uma preparação justamente para a questão de oxigenação. Muito desgaste, né? Muito desgaste, né, Roberto? Nossa. Imagina, porque tu está escalando, pelas fotos a gente viu algumas ali, tu está preparado, mas é um desgaste físico imenso, né? Não, com certeza. Assim, até a gente brincou, né? Nosso guia falou, ó, a partir dos 3.000, quando a gente passar dos 5.000 metros, a gente tem uma queima calórica extremamente grande. Se as mulheres descobrirem isso, vão tudo lá fazer fazer regime, né? Sim, porque gasta muita energia. Não, parado lá tu gasta, é impressionante, assim. Como a gente comentou, tu não consegue falar a fala é muito... lenta. Nossa, muito lenta mesmo. O cérebro até que tá mais ou menos bem, porque realmente a gente vai controlando a oximetria, o grupo todo dia, o líder do grupo vai realmente controlando para tu ver se tu tá bastando oxigenação ou não. Mas o desgaste é tremendo mesmo. Roberto, vai um médico junto com vocês, vai um especialista que, ou seja, cuida de um grupo todo, ou cada guia precisa, cada alpinista precisa de um médico? Normalmente tu vai ter um guia muito experiente em montanha, que já tem uma noção muito grande de primeiros socorros, em montanha, né? Porque é diferente de primeiros socorros em qualquer lugar. A gente tinha no Brasil um médico dessa expedição. Normalmente no acampamento base você vai ter um médico pro acampamento base, não para mim ou para o grupo. Isso, ou 2 ou 3 médicos. E os próprios guias, está todo muito, muito bem preparado para isso, né? Por exemplo, sal basicamente não se usa, os locais que tu vai comer já não colocam sal por orientação dos médicos que vão passando para os restaurantes, exatamente. Então tu tem já um cuidado especial para conseguir tá bem preparado, né? Realmente, como a gente comentou, às vezes tu pode estar daqui a pouco lá a 3.000 metros, a gente viu numa foto antes, né? Tem aquele desfiladeiro, tu tem que estar muito ligado nessa... Muito focado. E não pode ser um problema de, eu prefiro comer tua comida com sal porque eu posso ter problema de pressão. Não pode se dar o luxo disso. Não. Vamos ver mais fotos, hein? Fotos lindíssimas e essa aqui. Essa é em Katmandu, na capital, onde a gente chega, né? Aqui a gente tentou mostrar um pouco da precariedade da região, assim. Isso é na capital do país, então, é um país extremamente pobre. A gente estava numa região de compras, para ter ideia, que é a principal região de compras da Eco. É a Júlia de Castilhos aqui de Lajeada, aqui lá no Nepal. Puxa, exatamente. A gente foi fazer compras, a gente conseguiu ver a questão dos fios, a questão do... Aqui são os tuk-tuk dele lá, o táxi deles, né? O sistema de trânsito é extremamente caótico. É bem legal. Ali dá para ver um... Aqui é o Josué, o Josué. Tava com a câmera na mão ali, realmente é... Só quem já foi para o Nepal para entender o que a gente está falando em relação ao trânsito, assim, é um caos, é algo bem diferente, é algo bem absurdo. E no meio de montanhas, né? Porque dá para ver as montanhas. Sim, não, lá tudo é extremamente montanhoso. Aqui a gente está indo pegar o primeiro voo, então agora a gente está, nessa foto, nós estávamos indo para... Não, aqui a gente já está no aeroporto de Lukla, na chegada do aeroporto de Lukla, a gente está basicamente a 2.200 metros. Aqui então foi o primeiro de onde começou de verdade a caminhada. Chega no Nepal a 2.000 metros. Por que o aeroporto, muita gente fala, por que o aeroporto é tão perigoso? No Nepal está no meio do Himalaia, da Cordilheira do Himalaia, tu não tem campos, não tem lugares planos. Então eles conseguiram achar no meio daquele local um trecho que tinha um pedaço de pista, mas ela não era suficiente para os aviões pousar. Aí algum engenheiro louco deve ter dado a ideia na época, eu imagino ele dando a ideia, vamos inclinar a pista. Porque para quem está chegando acaba subindo, desacelerando, e quem vai partir acelera mais na descida. E fizeram isso. Então a pista ela é inclinada porque ela é inclinada. A pista. Ela é inclinada, não tem pista suficiente. Então quando tu chega, tu sobe e é uma inclinação, olha, deve ter o quê? 10, 12 graus, assim, depois a gente pode ver na foto do acidente,
tu não consegue frear. Por isso que acabou ocorrendo aquilo. Mas realmente o nível dos pilotos, o nível das pessoas para quem vai para lá, o piloto tem que ser Não, o piloto tanto o helicóptero. Eu tenho um amigo meu que é piloto de helicóptero aqui no Rio Grande do Sul, ele falou, lá é outro tipo de treinamento, porque pilotar com ar rarefeito, com altitude é diferente. E quem vai embora, pior ainda, tu tem a descida da pista. E no final da pista tu tem um corte e 700 metros de queda. Nós temos um vídeo, não sei se é possível rodar agora, um vídeo de um acidente do avião. Sim, Já que a gente está falando de avião, a gente poderia rodar esse vídeo. Um vídeo muito interessante. Esse aqui, ó. Esse é o vídeo. Isso. Olha, ó. Ali é a pista. Esse acidente acabou acontecendo 2 voos, basicamente, depois dos nossos. A gente estava chegando no outro aeroporto quando aconteceu o acidente. Acabou falecendo alguns fiscais de pista. Tem ali o pessoal embaixo, ó. Exatamente. Ali, ó. Tá vendo? Ó, tu acaba acertando o pessoal na pista, o piloto. Deram sorte que esse helicóptero tinha acabado de chegar e o pessoal estava saindo do helicóptero. Não sei se vai mostrar o vídeo completo, mas acaba tudo incendiando. Piloto faleceu, o pessoal da pista faleceu, bastante gente, ficou muito tempo. E a pista dá para ver que é inclinada. Ó. Isso, tu consegue perceber, né? E no final dela tu tem uma descida de basicamente 700 metros, mais até que isso. Ou seja, no final da pista... É uma montanha. Acabou. Montanha. É um penhasco. Se tu não parar, cai mesmo. Por exemplo, ali nesse acidente ali aconteceu um problema no motor e provavelmente eles perceberam antes de chegar no final da pista. A única alternativa era puxar pro lado para eles não caírem. Ou seja, eles não queriam cair montanha abaixo. Isso, aí não teria salvação, né? Eu sei que ali sobreviveu algumas pessoas internas, até porque pro avião não foi tão grave, né? Algumas pessoas sobreviveram internamente, então não foi aquele acidente onde morre todo mundo, né? Quantas pessoas morreram ali? Esse acidente, pontualmente, o nosso avião, por exemplo, estava lotado. Esse avião, como já tinham, se eu não me engano, foram alguns voos e esse era um dos últimos voos e o pessoal já tinha ido embora. Então tinham 2 turistas que a gente acabou até conversando lá no aeroporto e acabou isso facilitando o número de mortes ser reduzida. Foram, se eu não me engano, dois fiscais de pista e o piloto do avião, se eu não me engano, que faleceram. E uma quantidade significativa de pessoas acabaram ficando na UTI, ficando hospitalizadas. Que se machucaram, se feriram devido Mas foi bem reduzido. Normalmente normalmente. Voo, não é? Sim. Não, a gente é que assim, o aeroporto de Lukla, no Nepal, é como se fosse uma rodoviária. Tu chega ali, compra o ticket, eu vou nesse, tu vai naquele. É assim? Não é no Brasil que é tudo organizado. Então nós conseguimos adiantar um dia a nossa expedição, ela acabou durando um dia menos. Chegamos no aeroporto, então vamos agora conversar qual a gente vai. Nosso guia, graças a Deus, compra na hora. Escolheu uma companhia e tinha outras 2 companhias para escolher. Então, de 3 voos, a gente podia estar dentro desse voo. Então, realmente, demos sorte. O avião aqui está decolando para ir embora. Isso, está embora. A gente partiu, 2 voos depois, infelizmente, aconteceu essa tragédia aí. Puxa, podia ter sido pior, o piloto podia não ter tido tanta experiência e caído penhasco abaixo. Por exemplo, o primeiro homem a escalar o Everest, ele tem uma história ruim, porque acabou... A filha e a esposa dele estavam vindo num voo e acabaram batendo na cabeceira da pista e morrendo. Então, realmente o primeiro homem a escalar o Everest. Isso, exatamente. Então, assim, tu tem um cenário... Acidente aéreo acontece basicamente todo ano lá, num avião. E normalmente não é tão leve igual esse. Normalmente é 100% de morte, né? Puxa vida, quanta coisa, quanta cultura está mostrando para nós de um local que a gente conhece tão pouco, de um esporte que nós conhecemos tão pouco, que é a respeito da escalada. A gente vai fazer um breve intervalo comercial, voltamos em seguida, conversando com Roberto Lucchesi, o lajadense que escalou parte do Everest. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando o Roberto Lucchesi, 34 anos, lajadense, que escalou parte do Nepal. Tenho muitas perguntas, mas muitas fotos também, vídeos. Então vamos às fotos. Com e aí volta outro dia contar aí Quem o sabe, que ficava né? atrás, talvez até uma próxima escalada. Com né? certeza, com certeza. Vamos fazer ao vivo. Na próxima tua escalada, nós, a nossa equipe da TV, te espera lá em cima. Perfeito. Quero ver depois. quem vai, né? Vamos ver a próxima foto aí. Essa aqui. Pai, tu tá basicamente no Himalaia, né? Então tem uma sequência de... O pessoal popularmente chama de pinguela aqui, né? Mas são pontes que eles fazem, pontes para tu atravessar as cordilheiras, atravessar os rios que passam, que cortam. E como eu comentei antes, né? Tu tem sempre essas bandeiras da religião deles que estão balançando, que para eles estão mandando boas energias, boas vibrações, né?
Aqui eu tenho um caderninho, até eu acabei não trazendo já aqui um caderninho que eu acabava anotando o nome das cidades, a altitude que eu estava, algum pensamento importante que acaba te surgindo, né? Eu acho que é importante isso. Quem gosta de viajar, fazer essas viagens diferentes, um pouco mais solitárias, tu acaba se desligando, diário de bordo, né? Isso. Aqui é basicamente uma vila, não me lembro agora o nome da cidade que a gente estava chegando. Então tu consegue ver assim, por mais que tu não tem estradas, tu não tem nada, mas tu tem um pouco de estrutura, tu tem energia elétrica por energia solar, mas que funciona durante o período do dia. Estrada para chegar aí, não tem estrada. Não existe como ir de carro. Não existe carro, só não trilha. Existe ou tudo trilha que tá ou ali helicóptero. Foi levado. Exatamente. Pena que eu acabei não colocando uma foto do pessoal que carrega, eles acabam carregando muitas coisas. Aí uma foto da entrada do parque, então, do parque do Everest, né, onde tu vai fazer ali no... A partir daí... Isso, daí ali, por exemplo, a gente comentou antes que tu não pode matar nenhum animal. A partir desse momento, tu não pode matar nenhum tipo de animal para comer, né? Não pode pescar, tu não pode... Nem pescar? Não pode nada, nenhum tipo de animal. Aqui é um outro guia nosso, grandes ensinamentos, a gente acabou conversando bastante, eu ficava muito com ele, próximo de uma travessia. Essa ponte ela é bem famosa, ela leva o nome da Hillary, que é a mulher do homem o primeiro homem que chegou ao cume do Everest, e cenário maravilhoso, assim, realmente olhar essas fotos e lembrar o que a gente estava sentindo naquele momento foi incrível, né? E essa aqui então, olha que é lindo, tu conseguir ver o vale, né? E como é legal, a gente estava falando, né? Tu consegue perceber o verde, ele começa a mudar o cenário, é algo fantástico. Esse aqui tá o que me aguarda. Aqui a gente começa a ter noção onde a gente vai chegar, né? Basicamente, para ter ideia, por exemplo, a base do Everest está em cima. Essa montanha não é uma montanha famosa, estou olhando, é simplesmente um vale, mas a gente acabou subindo acima dela, né? Então a gente tinha muita caminhada pela frente, muita coisa ainda para fazer. Aqui foi o primeiro momento que a gente viu o Everest. A gente conseguiu, então, na caminhada, lá no fundo, exatamente, ali passando, ele estava com o cume com um pouco de vento, então a neve está jogando, o vento está jogando neve para o lado. A gente teve a primeira visão do Everest, então tu consegue ter noção da altitude. 3, 4 dias? Foram 5 dias de caminhada. 5 dias, aí consegue do aeroporto visualizar. Para chegar, exatamente. Aqui durante a caminhada, essa é basicamente a tua realidade durante a caminhada, né? Neve, pedra, um dia maravilhoso, graças a Deus. Teve muito dia de muito frio, mas forte. Também, o Josué caprichou, né? Caprichou, foi muito bem. É incrível mesmo. Parabéns, assim. Josué. Aqui a gente estava chegando no acampamento base, então foi um momento de sentar, refletir. Tu não consegue ver, mas ao fundo aqui tu tem as barraquinhas, tem algumas fotos clássicas do acampamento base, né? Que tem expedição. Aqui durante a escalada, realmente, dentro da cascata de gelo, né? Foi uma experiência, assim, a gente estava comentando antes, tu tá a 5.400 metros de altitude e realizar a escalada é algo bem... A cascata de gelo, ela derrete esse gelo, não? Na verdade, assim, o primeiro trecho do Everest, ele até muito tempo o pessoal achou que seria impossível de passar, ele está em movimento, né? Ele é me foge agora a expressão, não é um glacial. Ele é um glacial que ele está em movimento, ela vai se mexendo. Então, por isso que por que é a zona mais mortal? Por que o nosso guia perdeu, por exemplo, 16 amigos num dia? Porque tu tem placas lá que são tamanho de um prédio de 40 andares ali, que estão paradas, mas ela está sempre o glacial inteiro está se movimentando todo dia. Ele está se movimento. E essas placas acabam cedendo, acabam acontecendo avalanches, então realmente... Normalmente, ali a gente estava na cascata de gelo, quem mais morre ali é o povo local. É o povo que está trabalhando. O Sherpa ali, ele é um povo, o nosso guia, incrível, nossos guias, mas eles trabalham muito, então tu tem muito envolvimento dentro da cascata para tudo ficar pronto para o alpinista passar e conseguir passar. Já no cume, o maior volume de mortes são de alpinistas, então, porque o povo Sherpa eles têm uma condição de oxigenação diferente da nossa, uma aclimatação diferente. Tem locais lá de moradia a 7.000 metros de altitude. Então, assim, tu tem a 4.500, 5.000 metros de altitude, então tu tem uma naturalidade, né? Tu nascer a 5.000 metros de altitude, tu já está bem acostumado, né? É muito. Falando ali, me veio à mente, qual que é a diferença de quem faz escalada e quem faz alpinismo? Ou é a mesma coisa? O alpinista, o montanhismo, ele hoje está muito mais focado em altitude. Já a escalada, ela pode ser vista, né? A escalada em rocha, que eu também praticava em São Paulo,
um esporte mais voltado para escala no Brasil mesmo. Eu acho que uma complementa a outra, né? A escalada complementa o montanhismo. Tu utiliza as técnicas de escalada durante a prática do montanhismo ou do alpinismo, que é uma expressão mais conhecida de altitude, né? Acho que é importantíssimo quem vai para alta montanha, por mais que, mas eu só vou fazer uma caminhada, meu guia sabe escalar por mim, ele vai fazer o nó por mim, ele vai fazer... Eu acho que é importante, eu acho que tu tem que conseguir ter noção e consciência do que tu está fazendo, né? Até porque pode acontecer uma coisa e tu depender de ti mesmo, né? Com certeza. E aí, se tu não sabe nada, como é que tu vai poder Exatamente, te virar, né? tu não sabe as situações que podem ocorrer, né? Por isso da importância dessa preparação, tá com uma empresa ou com guias, com pessoas, referências que sabem o que estão fazendo, que sabem... É a tua Porque vida, lá é na vida ou verdade, morte, né? é. Essa é a verdade. Lá é vida ou morte. Tu não tem muito... Isso é uma coisa que eu falei muito, assim, quem está no Vale do Taquari, a gente não tem muito essa realidade, sabe? É o cara aqui que perdeu 16 amigos num dia, é o avião que caiu e matou 2, 3, é o carro que capotou e caiu. É muito natural isso para eles, então eles têm um nível de experiência muito maior, de convivência com isso. Fez alguns vídeos, eu gostaria de repassar agora alguns vídeos, até porque é bem interessante, pode me dizer o significado e por que foram feitos esses vídeos aqui, Claro, inclusive. Esse aqui. Esse daqui é realmente escalando na cascata de gelo, né? Tu tá aprendendo a técnica. Eu comentei, ó, tá vendo? Tem a corda, meu guia tá lá em cima dando a proteção por mim. Ele consegue escalar, por exemplo, sem corda, ele já tem confiança no equipamento. Só que eu quis expressar o que é a caminhada, né? O que são esses 7 dias de caminhada até o momento base. Ia tentar escalar o Everest, aqui eu me lembro, foi um momento de reflexão, justamente aquele comentário de... Tá resolvido em casa, não vai fazer alta montanha se tu não tá tranquilo, a cabeça, seu nível de ansiedade. O fazer alta montanha tem muito a ver também com a questão do mergulho, por exemplo, é parecido. Imagina tu tá com um cilindro de oxigênio a 50 metros de profundidade, te bater uma angústia e tu não consegue se desligar. Eu não consigo estar lá no Everest e dizer, não, mas eu quero ir embora. Sabe? Tu tem que ter toda uma logística, tem um helicóptero, ele vai te levar para o lugar tal, tem um envolvimento de custo absurdo no helicóptero. Lá a gente está falando em 7, 8 mil dólares no deslocamento de helicóptero lá. Não é... Tá num local totalmente remoto, né? Tá dias de caminhada, tá dias de transporte, não tem carro, não tem nada. Então tem que estar tranquilo. Como é que começou o Nepal a ir para este caminho de o turismo de quem quer escalar o Everest? Eu acho que quando descobriram que dentro do Himalaia estava a montanha mais alta do mundo, simplesmente virou objeto de desejo, né? De muita gente. Tem outras montanhas que se escala lá, mas o significado, eu acho, de tu chegar no ponto mais alto do mundo é algo importante, né? Até teve uma pessoa, eu postei muita coisa pelo meu Instagram, e uma pessoa falou, imagina que legal, não tem nada acima de ti no mundo, né? Ninguém está acima de ti. Eu falei, eu nunca tinha pensado dessa forma. Não é por isso, né, que tu escala. Sim. Acho que é muito mais uma questão de desafio. Tem N formas de desafio, essa é uma delas, né? Por exemplo, assim, eu já corri uma maratona. Por que corri uma maratona? Por que não ficou em casa, vendo TV, em vez de correr 42 quilômetros? É o desafio, é conseguir superar aquilo, é querer mostrar que tu tem essa capacidade interna para si, né? Para si, mostrar para si mesmo. Audax, né? Muitas pessoas que eu entrevistei participaram de Audax, que Audax também não importa quem chega por último ou chega em primeiro, sim. Mas é um desafio pessoal, né? De 200, 300, 600 quilômetros, 1.400 quilômetros, mas é muito pessoal, ou seja, o que eu desejo, o que eu quero, não, né? com certeza. O momento das minhas convicções, né? Sim, e é legal também mostrar, assim, uma coisa que foi legal nessa viagem foi mostrar também para quem é do Vale do Taquari, que a gente começou no início da entrevista, que é possível quem é daqui também fazer algo que a gente olha muito o pessoal de São Paulo, o pessoal de fora fazendo coisas. Pô, o lajadense, o cidadão aqui do Vale do Taquari também tem essa condição de estar indo para o Nepal, está indo para uma Índia, está indo para outros países, buscar outras culturas, né? Eu acho que a gente agrega no Vale quando tu consegue buscar conhecimento. Aqui no Vale do Taquari não tem nenhuma montanha para iniciar a escalada, não é? Não, escalada sim. Né? A gente tem, por exemplo, aqui... Eu não gosto muito de escalar em pedreiras, mas tem aqui no Morro Gaúcho algumas pedreiras, algumas rotas. Realmente, escalar eu escalei muito em São Paulo. Aqui não é um esporte muito... Porque para escalar, basicamente, tu precisa de um parceiro, né? Para dar proteção em corda para ti. Mas tem algumas vias. Tem, se eu não me engano, Porto Alegre tem uma escola de escalada, pequena, não muito grande, mas tem. Então, acho que é algo bem... Começa por aí. Sim, começa por aí. Quem sabe fazer com a Univates, aqui uma primeira parede de escalada, né?
Lançar esse desafio? Olha... Pô, seria muito legal. Nós precisamos de alguém que faça um projeto. Pô, quem Dinheiro sabe, para a Univates não falta aqui. Pô. Nós estamos bem, graças a Deus. Nós precisamos de projetos. Não, seria legal. Pô, eu, por exemplo, amo escalar. Sou guia de escalada também, de escalada. Não de escalada em alta montanha, de escalada. Acho que seria muito legal. É uma ideia boa, bem, né? Exatamente. E a força nos braços, nas pernas, né? E sim. tu vai seguro, É um esporte né? completo, né? Escalada é um esporte completo. Não é tá bem de perna, bem de braço, bem de... A questão do corpo, alongamento, realmente me completava muito quando eu fazia volume de esporte. Eu aprendi a escalar, por exemplo, foi na Unicamp, da Universidade de Campinas. Lá tinha um projeto, tinha uma parede junto com a universidade. Nós vamos ver uma muito melhor. Quem sabe, hein? Estamos chegando ao final do programa, mas eu quero, assim como geralmente eu faço no final das entrevistas, o que mudou? O Roberto que foi para essa escalada, para esse desafio, mesmo que voltou, se mudou, o que mudou? Acho que é impossível ser o mesmo, né? Eu acho que quando faz algo tão significativo, falando para mim, né? Significativo para mim, tu acaba voltando diferente. Para mim, o que foi o mais importante, assim? A escalada, essa caminhada, toda essa expedição foi muito difícil. Ela nunca foi perfeita, nunca foi, ou tu estava um dia com uma dor no pé, ou um dia tu não estava respirando direito, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer. Então, eu acho que tu jogar isso para tua vida, como empresário é isso, né? O mundo não é perfeito e mesmo assim tu tem que conseguir atingir teus objetivos. Mas principalmente, com todas essas dificuldades, tu enxergar aquele povo lá feliz, que não tem luz, não tem, internet tem até, isso é uma coisa positiva, mas tu não tem uma série de coisas, e eles são extremamente felizes, extremamente cordiais. Não precisam muita coisa. Exatamente, tu conseguir ver assim que, eu acho que ambição é importante, mas ela nunca pode estar desacompanhada da felicidade, né? Tu vê que quem tem tão pouco sendo tão feliz, eu acho que é um aprendizado e com certeza é o que eu quero levar dessa viagem. Obrigado pela entrevista, excelente. Obrigado. Participação hoje, Roberto Lucchesi, natural de Lajeado, 34 anos, escalou parte do Everest. Vai concluir, talvez em 1 ano, 2 anos, e vai voltar aqui no programa contar, então, o desfecho desta viagem. Na semana que vem nós voltamos com o programa Check-in, trazendo mais uma pessoa que viajou pelo Brasil, pelo mundo. Como é que foi? De bicicleta, de carro? Como fez a viagem? É aqui no programa Check-in, na semana que vem na TV Univates.